Paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Nessa quinta-feira eu quero continuar compartilhando com você de Hebreus 11, e eu espero que você tenha muito bem compreendido o que falei com você na terça e na quarta. Nem todas as palavras elas são suaves, mas a exortação de Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida também. Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Quando nós vamos às Escrituras, Jesus diz para um dos seus discípulos, o Tomé, que ele creu porque viu, mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Nós encontramos algumas coisas várias coisas que Jesus fez de milagres. Por exemplo, uma que está em João 4:46, que é a cura do filho do régulo. Jesus disse para aquele homem, em resposta ao seu clamor, ele disse: se você não ver sinais, milagres, você não vai crer. Ele disse: a situação que meu filho está precisa do teu socorro emergente. A Bíblia diz que Jesus olhou para o centurião e nem em Israel ele viu uma fé como a dele. Ele olhou para a mulher cananeia e disse para aquela mulher, grande é a tua fé. A maneira como a pessoa se expunha, se colocava diante de Deus. Então, fé não é uma coisa temática, fé não é uma coisa teórica, fé é algo que se pratica, é algo que se envolve. De uma forma tão aguda que Jesus disse para Marta e Maria diante do cenário da morte do seu irmão Lázaro, ele disse: se creres, verás a glória de Deus. Então, muitos de nós não conseguem ver nem tocar na glória de Deus porque alguns estão impedidos por conta das circunstâncias do seu próprio posicionamento. Paulo, escrevendo à igreja, diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não crescem na pregação do Evangelho, na mensagem da salvação. Então existem pessoas que estão tão cegas espiritualmente falando, e talvez seja por isso que Paulo ele prega em Atos dizendo que deveríamos buscar o Senhor ainda que tateando pudéssemos achar. Essa palavra ele liberou em Atos 17, quando ele entra em Atenas, e ele disse no versículo 28, porque em Cristo vivemos e nos movemos e existimos. Ele estava falando sobre o Deus que eles desconheciam, embora tivessem um altar lá físico ao Deus desconhecido, porque eles consideravam que se alguma divindade não fosse cultuada, poderia ficar aborrecida com eles, então eles colocaram ali como álibi de desculpa. Só quero dizer para você que não há álibi de desculpa para com o Senhor Jesus, para a nossa omissão, a crença, a fé. Por isso, ontem inclusive ressaltei, por isso essa palavra liberada em Hebreus 11:6, quando ele fala da postura, quando ele fala que tudo foi criado por Deus e que aquilo que foi feito não foi do que é aparente, ele fala do ato de fé de Abel, de Enoque, e no versículo 6 ele diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Pense comigo, sem fé é impossível agradar a Deus. Então qual é o propósito? O propósito é eu agradar a Deus, você agradar a Deus. Se sem fé é impossível agradar a Deus, isso quer dizer então que a gente desagrada a Deus. Ou então nós estamos numa circunstância de desagrado ao Senhor. Todas as pessoas estão no mesmo patamar, desagradando ao Senhor, se omitindo a sua voz. Aquele que não reconhece a Cristo como Salvador, continua desagradando a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então todas as pessoas estão num nível de desagrado ao Senhor. Enquanto eu tomo uma atitude de fé,
quando eu respondo à graça divina, então eu começo a agradar a Deus. Então eu começo e eu vou caminhando em agradar ao Senhor. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Quer dizer que com fé é possível. Uma pessoa pode dizer que tem fé para algumas coisas e não agradar a Deus? Isso é o que o texto nos inspira a pensar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então alguém tenta agradar a Deus sem fé, é impossível. Então você tem que buscar agradar a Deus com fé. Mas será que é possível alguém crer em algo que diz respeito a Deus e não lhe agradar plenamente? É o que a conjugação da fala divina da Bíblia me leva a pensar. Então vamos lá, pelo caminho positivo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, e se você olhar o contexto, aquele que busca Deus, aquele que busca aproximar-se de Deus, creia que Ele existe. Bom, então vamos supor que essa caneta seja Deus, está aqui. Eu quero me aproximar de Deus, mas eu não creio que Ele existe. Bom, se eu não creio que Ele existe, como é que eu vou me aproximar dele? Essa caneta não existe. Esse dinheiro que está aqui não é meu, lembra? Essa caneta aqui não existe. Então, se ela não existe, eu não creio na existência dela, então como é que eu vou me aproximar dela se ela não existe? Então a caneta que eu estou usando como referência a Deus é Deus, tá? Então Ele está aqui, eu creio que Ele existe, então eu busco me aproximar dele, tocar nele. Mas se Deus está aqui, eu não creio que Ele existe, eu não vou tocar nele nem me aproximar dele, porque para mim é uma lenda. Como o Papai Noel, que muita gente pega da lenda e transforma em realidade para as mentezinhas de muitas crianças. É só um pensamento. As pessoas dão vida a quem não tem e tiram de quem tem. Quando eu digo dar vida, entre aspas, lê-se, elucida como sendo verdade, elucida como sendo mentira aquele que verdadeiramente tem vida. Você pode entender o que eu estou dizendo? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E ele está falando de Enoque, que andou com Deus e agradou a Deus. Está falando de Abel, que agradou a Deus. O que eles fizeram para agradar a Deus? Essa história é longa, leia Hebreus 11 e vai na referência e vê a história deles em Gênesis. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, é preciso que aquele que se aproxima de Deus, busca a Deus, tem que se aproximar de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Eu busco a Deus para quê? De novo eu volto à meditação de ontem. Por que eu busco a Deus? Tem um monte de gente que fala no nome de Deus em muitos momentos da sua vida que lhes interessa. Quando estão em angústia e agonia, em profunda necessidade, vivendo escassez de coisas. Aí até falam, por que Deus deixou passar por isso? Por que Deus permitiu isso? Mas quando não estavam vivenciando aquela escassez, Deus era um nome corriqueiro que tomava até em vão e não se aplicava em nada a Ele, não o cultuava como deveria, não se dedicava a Ele como deveria. Vamos ser sinceros, tem um monte de gente dentro das igrejas, Deus nos livre, usando Deus como um trampolim, uma ferramenta. Me perdoa quando eu digo usando, coloque entre aspas, porque ninguém consegue usar Deus como trampolim para suas subjetividades. Não consegue. O problema todo é que a pessoa está enganando a si própria. E pensa que pelo seu ato de ir à igreja num domingo, está fazendo muito. Olha, eu vou à igreja todo domingo. Chega atrasado. Se o culto, no seu entendimento, foi além do seu horário,
já sai reclamando, então já perdeu o culto, o objetivo do culto já. E aí tem gente que ainda gosta, não se apresse a sair da presença do Senhor, olha como é linda essa palavra. E a pessoa conta 10 minutos além do tempo no culto, porque tem que comer uma pizza, nada contra comer pizza, paga para mim que eu também como. Hambúrguer, tem que ir na rua com a família, tem que fazer o lanche. Então eu não consigo compreender. Ainda bem que Deus é Deus e consegue, deve conseguir, porque eu não consigo. E a gente diz que tem fé, a gente diz que quer agradar a Deus, mas muitos de nós vivem uma vida de murmuração, de inquietação, tão desastrosa, desastrada, desatinada, que parece que nem estamos tocando no espelho da água da fé, do mergulho da fé, da imersão em Deus. Por isso que tem muitas igrejas que fazem campanha e botam o título imersão. Vamos mergulhar, vamos nos cobrir de alguma coisa que a gente está precisando. Me parece que a gente tem que acordar dessa frouxidão que para muitos o Evangelho se tornou. Para muitos, eu digo para algumas pessoas, porque o Evangelho de Cristo nunca foi frouxo e nunca será. Me parece que se cumpre o que foi escrito. É hora de despertarmos do sono. Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.